Há assuntos que são proibidos na igreja. Que coisa, Deus me colocou no coração um assunto proibido nos púlpitos, chamado escatologia. Esse bicho não morde. Escatologia é a doutrina das últimas coisas. É o estudo dos últimos fatos que precedem a iminente volta de Cristo, que está às portas. Amém? Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. E tal fato, tal medo da tal escatologia, ocorre devido à narrativa bíblica das catástrofes naturais, né? O sinal no céu, todo olho verá, o sol se escurecerá, e tem gente que já entra em pânico só de ler esse texto no sermão profético de Jesus. E uma série de elementos bíblicos que apontam para a realidade de que Jesus está às portas. Some-se a isso, a toda essa narrativa bíblica, o fato de que a linguagem simbólica, que possibilita várias interpretações, gera muito medo e confusão na mente e no coração das pessoas. E esse assunto acaba sendo colocado de lado, embora seja muito importante para fortalecer a nossa fé de que Jesus um dia partiu, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está sentado à direita do Pai, e um dia voltará para nos buscar e para nos levar ao lugar que Ele foi preparar. E quando a gente tem isso vivo no nosso coração, e é por isso que celebramos a ceia em memória, porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer essas coisas em meio às desesperanças do nosso tempo. Então, irmãos, nós e nossos filhos, acabamos aprendendo sobre esse assunto nos filmes de terror, né? Sexta-feira 13, Apocalipse Now e outros títulos hollywoodianos, também na letra das bandas de rock que adoram esta temática, né? O solo mais famoso foi sobre essa temática, a Stairway to Heaven, né? Uma escada para o céu, da banda Led Zeppelin. E por aí vai, muitos outros entoam cânticos se apropriando de figuras do Apocalipse, e isso gera medo nas pessoas. Mas, sobretudo para nós, a volta do Senhor não será um dia de medo, de pavor, mas um dia de glória, porque Ele voltará para nos buscar, para nos levar para o local que Ele foi preparar. E Ele falou que na casa do Pai dele há muitas moradas, e vai ter um lugar para nós, em nome de Jesus. Você crê? Amém, aleluia. Então, nesse espírito, isto posto, por entender que não há tema proibido na Bíblia, sobretudo este que está bem perto de nós, senti-me tocado pelo Espírito Santo, não incomodado. O Espírito de Deus, ele não incomoda, ele nos toca. É isso que a Bíblia diz. Senti-me tocado pelo Espírito de Deus a preparar e entregar aos irmãos e irmãs o sermão que recebi do Senhor, a partir da leitura e meditação no texto do Evangelho de Mateus. Convido você a abrir. Mateus, capítulo 24. A partir do versículo 32,
que leremos a seguir, o sermão desta noite é intitulado Parábola da Figueira, exortação à vigilância. Parábola da Figueira, exortação à vigilância. E esse texto nos diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas são o princípio das dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai, que é Deus. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus Cristo. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor vem. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém. Amados, primeira coisa que gostaria de destacar aqui, por que parábola da figueira? O que é a figueira? Historicamente, a figueira é um dos símbolos do povo de Israel, o povo de Deus. Em sua fidelidade à aliança feita com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, Deus sempre foi misericordioso para com seu povo, enviando os profetas. E profetas, para nós presbiterianos, não são pessoas que adivinham o futuro, mas são pessoas que falam em nome de Deus. Então, nesse sentido, todos nós estamos autorizados no sacerdócio universal de todos os crentes a sermos a voz de Deus nos tempos de hoje, onde muita gente fala e gera muita confusão. Mas as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. E muitas vezes essa voz vem através dos seus profetas, dos seus representantes, dos seus embaixadores, que são não só os pastores, nem os diáconos, nem só os presbíteros, mas cada um de nós que tem no seu coração a palavra. Então, amados, no momento histórico em que Jesus viveu aqui na terra, o povo de Deus vivia o seu fundo do poço em termos de corrupção religiosa, na pessoa de nossos históricos personagens Anás e Caifás, que eram parentes, inclusive, na corrupção. E no Templo de Jerusalém havia uma corrupção que Jesus tratou no episódio da purificação do templo. E isso
gerava total esterilidade na vida espiritual da nação. Aquela espiritualidade não gerava frutos. E Deus tem a expectativa que a figueira, o seu povo, não seja estéril, mas dê frutos dignos de arrependimento. E que contagie, que seja a luz do mundo, que seja sal, para fazer toda a diferença neste sistema do mundo, que o mundo é de Deus, no sistema do mundo que jaz no maligno, embora o mundo seja de Deus. A figueira, bem plantada e cuidada, chamava a atenção por sua beleza exterior, já que estava no tempo de dar frutos. E por 3 anos consecutivos em que Jesus exerceu o seu ministério terreno, não deu, não encontrou frutos, só tinha uma folhagem bonita. Trazendo a interpretação da parábola para o nosso tempo, a figueira somos nós, a igreja de Cristo, povo de Deus, que em sua fidelidade à nova aliança, inaugurada com a morte e com a ressurreição de Jesus, que hoje celebramos, tem sido extremamente misericordioso para conosco, enviando pastores, a visão moderna, a versão moderna dos profetas, missionários e mensageiros que têm a grave responsabilidade de cuidar do rebanho, a igreja de Cristo, para que dê os frutos que o Senhor da vinha espera. Aprendemos na parábola que acabamos de ler, que o renovo dos ramos da figueira e o brotar de suas folhas são um sinal de que é chegado o verão. E o que é o verão? É a estação em que o sol, símbolo da glória de Deus, se apresenta de maneira mais intensa, em nível de luz e de calor. Trazendo isso para a realidade da igreja, no contexto terreno no qual vivemos, o povo de Deus, por iniciativa própria ou por pressão, tem experimentado, em meio à apostasia, ao esfriamento da fé e das dores do nosso tempo, o renovo, pela ação do Espírito Santo de Deus, que sopra para onde quer. Está soprando aqui, no nosso coração, tudo aquilo que Jesus deixou para ele fazer. Consolo. Ainda no início do culto, paramos para consolar uma irmã em crise, que estava chorando, não apanhou, não está doente, mas está doendo, dores da alma. E o Espírito Santo é o Consolador. Consolador de quem? De quem está chorando. E vamos combinar que tem muita gente chorando nos nossos dias. Ok, meu bem, já ajeitei. E isso, essa ação, esse renovo, esse toque do Espírito Santo tem gerado a fotossíntese no ambiente do mundo, purificando o ar que respirando, o ar poluído que respiramos e tornando puro, enchendo o nosso peito do alívio, do ar que precisamos para existir. E a fotossíntese o que é? É o processo de purificação do ar, né, do pulmão do mundo, a Amazônia, sabe? Que capta todo o carbono oriundo das combustões, do estrago, da poluição, da queima do petróleo, da queima das árvores, né, da queima de tudo. Tem gente que adora tocar fogo, né, em tudo. Então, essa palavra, esse Espírito atuando em nós, o renovo dos ramos, é o renovo da santidade, da purificação, que dá condições da gente poder respirar. Então, amados,
Esse é o primeiro ponto. A figueira. Nós somos a figueira. E a figueira, a igreja, é alertada nesta passagem das palavras de Jesus à necessidade de vigilância. Vigilância em oração, vigilância em comunhão, vigilância na observação e vivência da palavra de Deus. Deus elegeu Israel, povo de Deus, como um testemunho do seu poder e majestade às nações, através da obediência à sua lei e à sua exclusividade no serviço ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Depois de Jesus anunciar o princípio das dores, nas perícopes que antecedem esse texto que nós lemos, nas passagens, depois de ele anunciar os sinais celestes da sua vinda, depois de Jesus anunciar a grande tribulação, um período de grande dificuldade, ele nos exorta à vigilância, a nós estarmos de olhos bem abertos. Bem abertos. Quem já foi soldado, como eu, sabe. Se bobear, o inimigo vem, toma as suas armas e te domina. Então, nós temos que estar de olho, pois o dia e a hora em que ocorrerá a sua volta, a volta de Jesus, ninguém, senão o Pai, sabe, e bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele ou aquela que, quando Jesus voltar, encontrar vigiando, como as virgens prudentes da outra parábola que está nos evangelhos. Diante da realidade de grande corrupção em todos os níveis, inclusive o religioso, a começar da sua liderança, Jesus proferiu esta parábola. E, gente, bom testemunho abre portas. A gente não sabe até que nível a gente está sendo observado. Hoje de manhã tivemos um problema aqui. Me veio o pedreiro Daniel, que está afastado da igreja dele. Aí papo vai, papo vem, almoçamos juntos, ele fez o que tinha que fazer, impermeabilizou ali, e papo vai, papo vem. O que ele me fala? Pastor, estou pensando em vir para a sua igreja. Eu falei, mas por quê? Eu não estou pescando em aquário, eu sou contra a questão antiética. Não é por causa do senhor que eu estou vindo. Eu falei, é pelo testemunho de uma pessoa da sua igreja, que embora seja uma pessoa de grande autoridade, trata a todos com humildade. Isso me toca profundamente, não só ela, como a filha. Eu falei, que legal. E o papo que a gente está levando, a gente está comendo junto aqui, está muito bom, né? Pegamos o marmitão aqui do lado. E o fato é que esse bom testemunho de uma pessoa que está empoderada e não perde a sua humildade. E eu falei, e aqui tem mais gente assim. Ele falou, essa semana eu não vou, porque eu estou aqui, né? Ainda ajudei ele a empurrar o carro. E o meu carro está quebrado, eu mesmo vou arrumar, eu sou mecânico, sou pedreiro, eu me viro, né? Mas semana que vem estamos aí. Falei, tá bom, é nóis, mano. Mas isso abre as portas, a nossa conduta de vigilância, onde quer que estejamos, porque onde quer que estejamos, a santidade de Deus nos acompanha. Às vezes, a falta de vigilância faz com que as nossas más palavras falem mais alto do que aquilo que a gente quer falar em termos de evangelho. E nós temos que vigiar, porque a pressão pelo normal, tudo é normal hoje em dia, depende da narrativa, né? A pressão pelo normal é muito grande e vai aumentar. Vai aumentar. Então, Jesus está dizendo, vigia, igreja. Né?
no mundo animal, no Animal Planet, você vê que aqueles que são atacados pelos predadores é aquela corcinha que está ali, vai beber água, dá os pulinhos, não olha para nada, tudo tranquilo, ele vai lá e pega quem está dormindo no ponto. Mas quem está ligeiro já sente até o cheiro do predador e corre. E Deus não quer que nenhum de nós se perca, mas que todos se salvem. Então, amados, identificando-nos com a figueira, nós temos um grave alerta, aplicável a todos nós. Vigiemos, pois o juízo de Deus está próximo. A casa vai cair para os ímpios e para os iníquos também. A diferença entre ímpios é o cara que não conhece a Deus, não tem o temor de Deus. E a iniquidade é o pecado de crente, que é pior, que sabe, mas não toma prumo. Então, o juízo está próximo. A figueira estéril, aquela que não dá fruto, pessoas do povo de Deus que não vigiarem e forem pegas de surpresa, sem dar fruto, ocupando inutilmente a terra, será cortada. Mas a que tiver seus ramos renovados, como na parábola que lemos, e suas folhas brotando, será poupada e resgatada em meio à grande tribulação que precede a volta de Cristo. Diz-nos a palavra que os dias da grande tribulação foram abreviados por amor a nós. Porque se for mesmo, a gente não aguenta. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos em meio a tudo que está por trás desse movimento que gera muita tristeza no mundo em que nós vivemos. A igreja que não der fruto, individual e coletivamente, sofrerá o juízo reservado aos omissos, aqueles que negam a Jesus, e será cortado. Ao passo que a igreja fiel será poupada e arrebatada nos ares quando da volta de Cristo. Aleluia. Você crê? Amados, isso é muito sério. Isso tem que ser falado. A nossa razão de existir, a nossa relevância como povo de Deus, é entregarmos ao Senhor o fruto do Espírito. Paz, longanimidade, amor, dentre vários outros que eu não sei de cor. O testemunho das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mesmo no contexto de grande pressão em que vivemos. E vai aumentar. Pensando na instituição igreja evangélica de um modo geral, vemos que o quadro de corrupção é gritante e os escândalos se multiplicam a cada dia. Isso não é novidade para nós, porque Jesus falou, é inevitável que haja o escândalo, mas ai daquele, e esse ai é de dor, de juízo, através do qual o escândalo vier. Melhor lhe fora não ter nascido, mas já que nasceu, quando nasceu lhe terem amarrado uma mó de atafona, deve ser uma pedra pesada, que não existia âncora, era usada para prender o navio e impedi-lo de se movimentar. Aí o sujeito afunda e fica por lá mesmo. Essa foi a palavra de Jesus contra o escândalo. Muitas celebrações do nosso tempo, nas igrejas, continuam bonitas, continuam pomposas, continuam pirotécnicas, né? Como nos shows, como a figueira da parábola da figueira estéril, outra parábola que não essa, registrada no texto bíblico de Lucas 13, de 6 a 9. Em alguns casos, o espetáculo é tão bonito que se cobra até ingresso para assisti-lo, para o suposto culto a Deus. Entretanto, estas mesmas celebrações continuam estéreis, como a figueira estéril da palavra, que por não produzir frutos dignos de arrependimento, não produzir transformação de vida pelo poder de Deus,
de nada servem, a não ser para se cortar e jogar fora, pois não passam de perda de tempo. Aquilo não preenche o vazio que está no coração do homem. Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. E nós temos que ser portadores desta notícia. Nós temos que vigiar e orar, para que esta hora não nos pegue de surpresa. E avisar a galera, ó, Jesus está voltando, mano, tem jeito para você. A gente não tem noção de até onde vai o nosso ministério. Mas Jesus nos coloca um parâmetro, até os confins da terra. Então, amados, no meio de toda essa muvuca, de toda essa confusão, de toda essa Babel, nós temos a cada dia de vida que celebrar a nova oportunidade que Deus nos concede para sermos instrumentos nas mãos dEle, para darmos fruto. Embora o juízo seja iminente e justo, e um dos atributos do reino de Deus é a justiça, Jesus não quer, e Deus também não, que ninguém se perca. E a cada dia, inclusive hoje, nos dá a oportunidade de acordarmos para a vida e vigiarmos. Notemos que assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam curtindo a vida adoidado. E não há nada errado em a gente curtir a vida, né? Eu pelo menos gosto. Somente com o seu grande amor ao seu lado. Só sobrou ela, os filhos já, né? Estamos enfim sós. Mas sabe, não tem nada errado. Mas nós temos que experimentar os parâmetros bíblicos. Buscar primeiro o reino de Deus. E o reino de Deus não só para ganhar dinheiro, mas a sua justiça. Depois vem o resto. Quando você estabelece as prioridades, já era. Você vai arrumar tempo para tudo numa época em que estamos todos estressados. Então, hoje de manhã eu trabalhei tanto com o pedreiro aí, esperando. Caí duro ali, ó. Peguei o negocinho das crianças ali, o colchãozinho azul das crianças, botei uma almofadinha que eles têm lá, fiquei estirado ali, liguei o ar-condicionado, que eu estou na idade do calor, e desmaiei, ela dormi um sono e fui arrebatado. Ali, naquele corredorzinho. Falei, ai meu Deus, se alguém da igreja vê eu aqui estirado. Mas foi um sono arrebatador. Porque, olha, eu já trabalhei em empresa, mas nunca trabalhei tanto que nem na igreja. Mas é um cansaço diferente, sabe? É um cansaço que Isaías 40 nos renova. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Liguei para a Paula, ela, graças a Deus, dirige, veio me buscar no chevetinho. Cheguei em casa, já tinha comido a marmita, estirei 2 horas de sono, estou zerado, mas eu estava acabado fisicamente. Nós temos que arrumar tempo para Deus, e Deus vai renovar para a gente todas as coisas, não é? Amanhã, meu dia de folga, é dia de piscininha, amor. Sabe? Vamos para Jaguariúna, o nosso reduto, renova, e ainda assim trabalhando. E sabe, irmãos, está urgente essa coisa de arrumar tempo para Deus. Sabe por quê? Rapaz, nunca morreu tanta gente como na região aqui de Jundiaí, né? 3 velórios em 3 semanas, né? O meu pedreiro morreu eletrocutado, o meu amigo morreu eletrocutado, tem alguns que não querem mais nem ser meus amigos para não serem eletrocutados. E agora faleceu o genro da nossa irmã Maria Rezende, que era um atleta, conviveu 16 anos com a leucemia, depois mais um tempinho com a Covid, que foi devastadora pela defesa baixa, e anteontem ele faleceu de infecção generalizada. Mas a realidade de finitude está cada vez mais próxima. E eu me emociono, porque eu sou um pastor que se envolve. Gente, eu saio como quem tivesse saído de uma luta com o Mike Tyson.
Eu me emociono, eu já choro antes, para não, né? O pastor tem que estar sereno lá. Isso é Deus avisando. Irmão, vigia, esteja atento. E será como nos dias de Noé, a volta de Cristo. Todo mundo casando, curtindo a vida, comendo, bebendo até o que não deve. E neste momento, as pessoas continuam se casando. Sábado que vem tem mais uma festa de bodas de prata de uma pessoa que se casou na nossa igreja. O tempo passa muito rápido e nós temos que vigiar, irmãos. Por quê? Porque há uma citação, inclusive, aqui, sobre a surpresa desse dia da volta de Cristo, que é citado como ladrão à noite. Os trabalhadores estarão no campo, ou as trabalhadoras no moinho, e um será levado e outro deixado. Qual é o critério? O que estiver pronto será levado. Quem não vigiar, ficará. E isso nos dá a dimensão da urgência de abraçarmos a nova oportunidade que Deus nos concede a cada dia. Oportunidade de acertarmos a vida nesse tempo de apostasia, de esfriamento da fé e do amor, e darmos frutos enquanto é tempo. O dia é hoje, a hora é agora. Jesus proferiu esta parábola em um tempo de predominância do fermento dos fariseus, a hipocrisia na religiosidade de Israel. O Senhor está utilizando as mesmas palavras hoje à noite, muitos anos depois, mas num contexto humano muito semelhante, para nos alertar sobre a necessidade de darmos frutos e nos examinarmos no sentido de, intimamente, à luz da palavra de Deus, refletirmos se a nossa vida está de acordo com os mandamentos de Deus. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achá-lo e invoquemo-lo enquanto está perto, enquanto ainda temos oportunidade de dar frutos. Remetendo ao Salmo 1, que sejamos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, junto à corrente das águas, símbolo da vida, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem nunca murcha. E tudo quanto fizermos será bem-sucedido. Atentemos para quem está falando. Jesus Cristo, que não é fake news. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Que ele nos afirma, nesse texto que lemos, que passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus não passarão. Portanto, são dignas de crédito. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe. Deus é tremendo. Comecei com um testemunho, quero terminar com um, né? Quarta-feira está rolando, aqui, nessa igreja. E foi justamente no dia que eu não vim, que aconteceu isso, né? Às vezes o pastor atrapalha, né? A Paula que dirigiu. Que é aquilo? Dona Regina. Ângela. Olha, profetiza Dona Regina. Dona Ângela, estamos aqui, aquela toada, né? Daqui a pouco, aquela voz pede para cantar um hino. Gente, quem precisa de pastor nessa igreja? Foi lindo. E aí alguém filmou, sempre tem os paparazzi, né? Alguém filmou e já virou uma tradição. Toda quarta-feira podemos naturalmente contar com os melhores dons, não é? E um deles é da Dona
Ângela, que quer dizer anjo, e é um anjo mesmo. Que Deus nos abençoe, porque Deus está operando, e a gente é baratinho para se alegrar. Muitas novidades aqui, e só temos que estar ligado no movimento, porque aqui é um lugar bom, né? Temos as meninas, temos a filha do Abacuque cantando, temos as baquetas do Douglas, temos esse menino que é tremendo, temos o Felipe que é assim com o Douglas, truta mesmo, né? Hoje eu com ciúme, os irmãos foram tocar em Várzea, os irmãos do sopro. Mas eu posso ter ciúme, mas não me atrapalha, é zelo, né? E assim a gente vai vivendo, e Deus vai fazendo a sua obra, não precisa plantar melancia no pescoço, a gente só tem que viver essa comunhão gostosa, com fé e esperança, e Deus vai abençoando, enquanto a gente vai bem suando. Amém?